Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Heitor Freitas Ferreira, aluno de iniciação científica e aluno do Laboratório de Computação Bioinspirada da UF. Hoje eu vou apresentar um modelo de espalhamento de incêndio florestal que ele é baseado em características do cerrado brasileiro. Primeiro, a base de estudo, a base teórica disso, são os autômatos. Autômatos são máquinas de estado em que eu tenho ali um conjunto de estados, nesse caso aqui um conjunto de estados que tem o Q1, Q2 e Q3, que são essas bolinhas, e a minha máquina ela muda, ela transiciona dentre esses estados de acordo com coisas que acontecem, que a gente chama de transição. Ali, por exemplo, eu estando no estado Q1, caso aconteça essa coisa B, a gente fala caso eu leia B, eu transiciono para ir para o próprio estado. E caso eu leia, ou caso eu aconteça esse A, eu transiciono do estado Q1 para o estado Q2. Nesse modelo aqui, que ele é um autômato, os estados são esses 8 aqui. Eu tenho 3 estados para fogo, 3 estados para vegetação e 2 estados ali que um representa a falta de material combustível e o outro representa ali uma região que seja de um corpo d'água. Mais especificamente, esse autômato aqui, na verdade, ele é um autômato celular. Um autômato celular, na verdade, ele é uma matriz de autômatos. Então, eu tenho aqui 10 por 10, então eu teria 100 autômatos e a transição desses autômatos ela é feita baseada no estado que está o autômato que eu estou olhando, então eu olho um por um aqui, e os autômatos, os estados próximos ali. Então eu tenho um autômato central que eu olho a vizinhança dele, como que está ali a vizinhança, e ele vai transicionar a partir disso. Sobre essa vizinhança a gente tem algumas, trouxe as duas principais aqui. Começar pela da direita, que é de von Neumann. A vizinhança de von Neumann ela é uma vizinhança que considera apenas 4 células ali, ou então considera mais se você levar em conta um raio maior, mas considerando o raio 1, ela vai olhar ali a célula norte, sul, leste e oeste somente, para fazer essa transição de estado. Já a vizinhança de Moore, que é utilizada nesse modelo, ela olha todos os 8 estados vizinhos ali. Ou pode olhar mais caso o seu raio de vizinhança seja maior. Desse modelo aqui é uma vizinhança de Moore de raio 1. Agora já sobre as transições desse autômato celular. A gente tem as transições aqui dos estados de vegetação para os estados de fogo. Essas são as transições um pouco mais complexas, mas vamos lá. Primeiro, quando eu falo de fogo, fogo florestal, incêndio no cerrado, eu tenho que levar em conta o vento, uma característica muito importante. E a influência do vento ela é dada por essa matriz aqui. E como que ela é calculada? Eu tenho ali o que eu chamei de CC, que é o coeficiente calórico, e esse coeficiente calórico, que é o que vai dar a intensidade do meu fogo, ele é multiplicado por uma probabilidade base, e essa probabilidade base ela é subtraída por um negócio que é um decaimento. Esse decaimento ele vai me dar ali o vento estando mais forte de um lado e mais fraco de outro. Então, imagina que é como se a minha célula central, que é a que eu estou analisando, ela tivesse como se fosse sensores ao redor dela, 8 sensores, e onde o sensor estiver mais forte, com um número mais forte ali que ele está detectando, é onde o vento está vindo mais forte. Então, para facilitar, eu considerei alguns valores aqui. Um coeficiente calórico de 1, uma probabilidade base de 16%, de 0,16, e um decaimento de 3% ali de um para o outro. Vai me dar esses valores aqui, ó. Então eu vou ter uma probabilidade de 16% do fogo espalhar da célula norte para a central, que é a que eu estou analisando, uma de 13% se eu estiver na noroeste ou na nordeste, e por aí vai. Agora, como que os meus estados de vegetação, que vão passar para o estado de fogo ou não, vão influenciar aqui nessa probabilidade desse fogo pegar? Eu tenho 3 estados e cada um ele multiplica essa probabilidade que eu gerei aqui por um número. O meu estado campestre ele vai representar ali um tipo de vegetação do cerrado mais rasteira, com pouco material combustível. A probabilidade vai pegar a probabilidade que já estava e multiplicar por 0,6, por 60%. Já a vegetação aqui do cerrado, que é a vegetação savânica, ela seria a probabilidade base do meu modelo. Então, as outras probabilidades que são calculadas proporcionalmente a partir dela. E ela ali seria maior. E a florestal, que é o último tipo de vegetação que eu tenho, a última fitofisionomia que eu tenho no modelo,
é 80% do poder de espalhamento da savânica. Agora, os tipos de fogo. O fogo que está sendo espalhado, que está ali na vizinhança da célula central, que está tentando passar para a célula central. Como que ele vai influenciar na probabilidade de pegar fogo ali no meio, né? Então, caso o fogo que eu esteja analisando seja um fogo do tipo de brasa, a probabilidade de passar é 20% da que estava, que ela é influenciada pela vegetação e pelo vento, até agora, né? Caso eu esteja ali num fogo mais inicial, então acabou de pegar, às vezes ali em um fogo que está pegando ali em umas árvores secas, uma vegetação seca por cima, a probabilidade desse fogo espalhar ele é de 60%, que é um fogo mais fraco. Já caso seja o que a gente chama de fogo estável, que já é ali um fogo mais avançado em um incêndio, a probabilidade é a probabilidade base, que as outras são calculadas em cima, e ela é a maior também. Outra influência que eu tenho para passar esse fogo é a influência da umidade do ar. Então esse é um valor de 0 a 100, em que eu tenho algumas faixas e essas faixas vão influenciar da mesma forma ali, multiplicando a minha probabilidade. Então, caso a minha umidade esteja bem baixa, ou seja, uma época bem seca ali, a probabilidade ela vai aumentar em 150%. Na verdade, ela vai passar a ser 150% do que ela era, vai aumentar em 50%. E também vai ter ali uma questão na duração das chamas que eu já vou comentar. Caso eu esteja na faixa ali entre 30 e 40, essa é a minha probabilidade básica, eu calculei as outras em cima. Caso eu esteja na faixa ali entre 40 e 60, a minha probabilidade vai ser de 80% ali da base. E caso eu esteja numa umidade muito alta ali, então acabou de chover provavelmente, a probabilidade abaixa ali para 60%. Então, um exemplo aqui para fechar essa parte, eu analisando aquela célula central ali, a probabilidade de pegar fogo nela, considerando que tem uma célula ali em queima estável no canto superior esquerdo, e considerando uma umidade de 50% e aquela matriz de vento ali, eu vou ter uma probabilidade de 10% da célula central, que ela é uma célula do estado savânico, passar a estar em um estado de fogo. Ela passaria para o estado de fogo inicial. Então agora sobre a transição do fogo, então de um estado de fogo para a transição da área queimada, e também falando sobre as transições entre os estados de fogo. Essas são transições temporais, em que a quantidade de atualizações do meu reticulado vai aumentando e esse fogo ele vai avançando o seu estado. Então, depois de 2 atualizações desde que esse fogo pegou, eu passo do meu estado de fogo inicial para o fogo estável, e aí eu conto mais 4 atualizações, eu passo do fogo estável para o estado de brasa, eu conto mais 10 atualizações do meu reticulado, e eu passo ali para um outro estado que eu já vou comentar sobre ele. Em caso de umidade abaixo de 30%, ali aqueles valores são alterados, porque ali com uma umidade dessa o fogo ele espalha mais rápido, ele queima mais rápido também. Agora o que eu falei ali, o outro tipo de transição temporal é a transição de uma área queimada para uma área que é possivelmente queimável. Isso é devido a uma das características do cerrado. Por exemplo, ali, algumas árvores dos cerrados elas são já preparadas para queimadas, elas são preparadas para resistir a queimadas, com cascas mais grossas, folhas também um pouco mais grossas. Algumas vegetações aqui também, algumas plantas da região, elas precisam de alguma queimada ou de algum calor ali para fazer sua germinação. Então isso representaria uma possibilidade de queima de novo daquela área. Então requeima ali durante esse incêndio. A probabilidade ela é uma probabilidade temporal, só que essa probabilidade ela é dada ali por T, que é a quantidade de tempo que passou desde que essa célula ela entrou nesse estado de pós-queima, um estado de queimado, depois do estado de brasa, e eu divido isso por 2 vezes 10 à sétima. Então fica ali uma probabilidade exponencial, que ela em algum momento vai ser de 1, vai ser uma probabilidade de 100% de chance de passar, mas ela vai aumentando com o tempo gradativamente, e ali depois de um certo tempo ela explode e fica muito provável de passar essa célula para o estado de vegetação de novo, que era inicialmente. Agora aqui alguns exemplos de execução, todos eles, as variáveis são fixas,
E nesses exemplos aqui eu alterei simplesmente a vegetação. Então, repara aqui a comparação entre um fogo numa vegetação campestre, lembrando, todos os outros parâmetros estão iguais, o vento foi configurado radialmente, para não ter influência de lado para onde ele vai, então o decaimento dele é zero para fazer isso, e ali é um fogo que ele nem chega a encostar nas bordas ali no passo 300, que é o último que eu considerei. Já considerando os mesmos valores em uma vegetação savânica, o fogo ele até passa das bordas, porque a savânica ela tem uma probabilidade maior de espalhamento. Considerando a florestal, ele quase chega, ele chega ali na borda, né, bem pouquinho, mas você consegue ver que é uma coisa bem intermediária mesmo, entre a savânica e a campestre, igual a probabilidade dela. Aqui uma comparação lado a lado, em que metade do reticulado está de um jeito e de outro. Na savânica a probabilidade ela é bem maior que a da campestre, então o fogo ele passa bem mais para o lado esquerdo ali, que é onde tem esse tipo de vegetação. Mesma coisa com a savânica florestal, você vê que ela vai bem mais para a esquerda também, que é onde está a vegetação savânica. Entre a campestre e a florestal ela tem uma probabilidade maior, apesar de não ser a maior de todas, ela ainda é maior que a campestre, então o fogo tende a ir bastante ali pelo lado direito, que é onde está a florestal. Agora, as execuções que elas mantêm a vegetação, mantêm todo o resto, e varia apenas a umidade entre elas. Então, considerando um tempo mais seco, de uma umidade de 20%, você pode ver que no passo 300 já queimou tudo, já foi tudo ali, já virou cinza tudo e já está até podendo requeimar, igual eu comentei ali, aquela parte do meio já também. Uma umidade de 30%, ele quase queima todo o reticulado ali, né? Fica um pedacinho só. Então, é um pouco menos provável de espalhar esse fogo do que considerando uma umidade de 20%. Mesma coisa aqui com uma umidade de 50%, menor ainda a área queimada. 80% menor ainda. E aqui um exemplo de execução com um cenário um pouco mais heterogêneo. O cenário foi baseado aqui numa região próxima a nós, próxima a Uberlândia, e ficou mais ou menos assim. Coloquei um corpo d'água ali, tem várias regiões, ele começou numa região florestal, mas logo já chegou numa região savânica ali agora, e já encosta tanto num corpo d'água quanto agora chegou numa região campestre. Reparem que no corpo d'água o fogo não avança. Obrigado pelo tempo. Sou Heitor Freitas Ferreira. Estou à disposição para qualquer dúvida aqui sobre o modelo.